Olá a todos, desconstruidões e desconstruidonas, pós-modernos ou não, que estão aí assistindo esse vídeo. Bom, esse é o quadro Falsa Polêmica, é o primeiro vídeo desse quadro, no qual eu vou discutir alguns assuntos que eu acho que são falsas polêmicas. Alguns podem até ser polêmicas de verdade, né? Mas vamos lá. Hoje eu quero comentar sobre relacionamentos, aquela ideia que a gente costuma fazer de colocar uma oposição clássica entre liberdade de um lado e profundidade do outro, né? Como se necessariamente a pessoa fosse ou uma pessoa muito livre, muito solta do mundo, ou fosse uma pessoa profunda, intensa, como se essas duas coisas não pudessem conviver juntas. Bom, para a gente conseguir ter uma conversa sobre isso, primeiro a gente tem que saber o que a gente entende por esses termos, né? Então, o que a gente está entendendo como liberdade? Geralmente, muita gente coloca liberdade, né? Principalmente os homens mais, né, digamos assim, heteronormativos, tendem a dizer, mas não apenas, né? Tendem a dizer que é sinônimo de ser solteiro, né? Então, quando você é solteiro, você é livre, né? Mas será que está necessariamente assim, essa ligação? Porque vamos pensar bem, às vezes a pessoa é solteira simplesmente porque ela não conseguiu encontrar nenhum relacionamento saudável, às vezes a pessoa está com a autoestima zoada e por isso ela não consegue se conectar com ninguém de forma mais profunda, às vezes essa pessoa simplesmente não consegue nem lidar consigo mesma, então ela não consegue lidar com outras pessoas. E aí, como a gente tem que estar sempre feliz na nossa sociedade das aparências, a gente fala que a gente quer ser livre, que a gente quer ser solteiro por isso. Obviamente, isso não quer dizer que necessariamente todo mundo que é solteiro está nessa situação, né, gente? Vamos lá que o mundo é maior do que isso, a gente superou isso, eu acho, né? Mas também a gente tem que pensar o seguinte, que muitas vezes o solteiro só tem ali relações superficiais, mas às vezes a pessoa se envolve muitas vezes nessas relações superficiais e para ela a coisa vai tomando uma profundidade que não é correspondida do outro lado. Essa pessoa se sente usada, né? Então tem que se levar em conta esses fatores aí na hora de pensar que se ser solteiro realmente é ser livre, né? Mas até porque isso também deve entender que você está num relacionamento, digamos assim, com um contrato social mais elaborado, significa necessariamente que você não está livre. Mas veja bem, tem gente que vê também essa questão de ser livre, da liberdade nos relacionamentos, de ser solteiro, ligado à questão de poder sair e voltar na hora que quiser, não ter que dar satisfação e não sei o que. Bom, se o seu relacionamento ou a sua ideia de relacionamento tem a ver com você ter que dar checkpoint, bater cartão no horário, falar fui ali, fui acolá, ou deixar de ir ali, deixar de ir acolá, então a sua ideia de relacionamento vai parecer com a firma do que com um relacionamento mesmo, né? Então tem que rever essa ideia aí, ó. Essa ideia está obsoleta, está superada. Relacionamento não é firma que a gente tem que definir o horário que o outro pode sair, que não pode, definir e demarcar as liberdades do outro, né? Para isso aí a gente tem já o trabalho, às vezes dependendo do estado, se você tiver em algum tipo de regime semiaberto, ou quem sabe, sei lá, os seus pais quando você era criança, adolescente, né, que você ainda tinha que dar satisfação. Então já começou errado essa ideia de relação, né? Agora vamos lá, tem gente que fala, que aí eu não aguento sentir ciúme, eu quero poder conversar com quem eu quiser, ter amizade, sem essa coisa de ter que ficar explicando quem é fulano, quem é ciclano. Gente, pelo amor, não é possível, né? Se também na sua ideia de relacionamento ainda está vigorando essa coisa da pessoa controlar quem são seus amigos, quem não são, com quem que você anda, com quem que você não anda, né? Se você pode conversar muito com fulano, por que você conversou tanto com ciclano naquela festinha do seu... Gente, paranoia é essa, relacionamento tem que ter confiança, senão o bagulho funciona, vai ficar um negócio muito doido, vai ficar um vigiando o outro e isso não é saudável, né? É lógico que esse ideal, muitas vezes a gente não consegue trazer ele dessa forma tão direta, a gente ainda passa por essas dificuldades, ciúmes, faz parte. A questão é que a gente tem que lidar com isso, a gente não pode naturalizar isso como se fosse já uma regra, não conversa com fulano, não conversa com ciclano, não dá. Se isso está acontecendo, já morreu.
Se você já pensa numa relação com esse modelo, acho que talvez interessante seja mudar o seu modelo do que você entende como relação, né? Outra questão que é muito colocada em voga, principalmente hoje em dia, né, para a galera millennial, essa geração mais próxima que a minha ou até mais jovem que a minha, que mas eu quero poder ficar com quem eu quiser, porque eu sou jovem, eu ainda quero ter várias experiências e tudo mais. Então tem isso, né? Realmente, para algumas pessoas isso é uma questão muito grande. Eu diria que hoje em dia, talvez para a maioria das pessoas da minha bolha, isso é uma grande questão. Mas será que uma coisa é necessariamente oposta à outra? Você necessariamente tem que se relacionar profundamente com alguém, só deixando de se relacionar afetivo e sexualmente com outras pessoas, por assim dizer, né? Na falta de um termo melhor? Então, não necessariamente. Você pode fazer outros arranjos, outras combinações, que vai depender da sua capacidade ou não de lidar com isso, né? Com o ciúme, com essa questão, né, da competitividade. E se você sentir que isso é saudável, você pode rearranjar isso de uma outra maneira. Ou então, claro, as pessoas que preferem não, que não querem viver assim, que querem manter uma relação monogâmica só com uma pessoa, e tudo bem também, né? É o que for convir para você, né? Mas não necessariamente uma coisa é liberdade e outra não, né? Bom, aí a gente fala um pouco sobre liberdade, mas e a questão da profundidade, né? Pessoas profundas, pessoas superficiais, como é que funciona isso? Muita gente confunde, a coisa que eu vejo muito é profundidade com apego, com carência, com baixa autoestima, né? E com projeção que você faz das suas necessidades, das suas questões no seu parceiro, né? Na verdade, isso não é profundidade, isso é um relacionamento muito superficial, porque se você realmente se relaciona profundamente com a pessoa, você não se relaciona apenas com a ideia, com as expectativas que você projeta nela, você se relaciona com a pessoa de fato, com as questões dessa pessoa, com os posicionamentos dessa pessoa, com os problemas dessa pessoa reais, você vai ter confiança nas pessoas, você vai ver essa pessoa. Então isso é um relacionamento profundo, e não você ficar apegado, carente, você querer ter sempre alguém ali para suprir uma falha ou um problema seu, né? Isso não é ser profundo. Isso, na verdade, é ser bastante raso, porque no fim das contas você não vai ver o outro, você só vai ver as suas necessidades jogadas no outro, né? Então, não rola fazer essa confusão, não. Ser profundo não é isso, relacionamento profundo não é isso. Pelo menos no meu entendimento não é, né? Lembrando sempre que eu não estou falando aqui do lugar de psicólogo, neurologista, cientista social, historiador, nada. Estou falando das minhas experiências, das minhas percepções e das referências que eu encontrei pelo caminho, né? Bom, outra coisa que é muito confundido com profundidade é o controle, né? Vamos lembrar que uma relação profunda precisa ser recíproca, né? Isso é o mínimo, a reciprocidade. Então, você tentar controlar o outro para dizer que a relação é profunda, né? Que você está sempre sabendo tudo que o outro está fazendo, que você está sempre ali controlando a vida, o que pode, o que não pode, você se autocensurar porque o outro não gosta disso, não gosta daquilo, né? Então isso não é sinônimo de profundidade, isso é um sinônimo de uma tentativa de controle que acaba muitas vezes sufocando, né? E é sempre importante lembrar que o controle é uma ilusão, a gente não controla a nossa vida direito, os nossos interesses, as nossas vontades, os nossos desejos, a gente não controla, quiçá o do outro. Então, né? Como você quer controlar o do outro, ferinho? Me ajuda aí, não dá. Se o outro quiser ir embora, ele vai embora. Se ele quiser ficar, ele vai ficar, se você também quiser. Enfim, não tem como você controlar isso, né? Então, vamos, né, de separar essas coisas. Outra questão muito importante que a gente esquece muitas vezes, que falam de profundidade de relações, isso vale para qualquer tipo de relação profunda. Não estou falando só com pessoas que você transa, que você, enfim, cria um vínculo emocional mais profundo, nesse sentido, entre aspas, romântico, né? Estou falando de qualquer relação muito profunda. Dá trabalho, sim. Você vai ter que ter DR, você vai ter que ter debate, vocês vão ter desentendimentos. E você vai ter sim que lidar com isso, você vai ter que conversar sobre isso, vocês vão ter que tentar ouvir um ao outro, né? Às vezes vai dar treta, não é uma coisa bonitinha,
tem tiro, porrada e bomba pra caramba, porque tudo que você for aprofundar, você também vai ver a sombra, você não vai ver só a luz, né? Todo mundo tem seu dark side aí, né? E muitas vezes essas coisas estão muito misturadas, é tudo junto ali. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Então dá trabalho, tem que, né? O limite disso, né? Como é que sei então? Se dá trabalho, se tem treta, como é que eu sei qual que é o limite? Quanto que é a relação para mim? Já não está funcionando? Eu acho que o limite é a sua dignidade, né? A sua autoestima, né? Você continuar se preservando enquanto sujeito subjetivo. Então, se você percebeu que não chegou num ponto que a sua dignidade já está sendo perdida, a sua autoestima está sendo abalada, que você está deixando de ser quem você é por causa de relação, ou que você está tretando tanto que já não tem mais carinho, não tem mais afeto, bom, aí eu acho que seria o limite, né? Sinal que o diálogo não funcionou, ou não está funcionando, ou que não está nem acontecendo. E aí, nesse caso, talvez seja a hora de cada um seguir, né, o seu caminho, não é mesmo? Bom, uma questão que eu acho que para mim faz sentido, né? Eu acho que é mais satisfatório você ter uma refeição balanceada do que você comer um monte de aperitivinho, fast food, coisinha, né? Nesse sentido, estou fazendo uma analogia bem grotesca, né? Para dizer que às vezes uma relação mais profunda, ou duas, ou três, quantas você quiser, pode ser muito mais satisfatória do que várias e várias e várias superficiais em que ninguém enxerga ninguém de verdade. E calma, que quando eu falo de superficialidade, profundidade, não necessariamente estou falando de duração, de tempo, né? A gente fala, não, namorei 8 anos, eu sempre tenho relações profundas. Pode ser, tem gente que tem casamentos longos, muito longos, e um não vê o outro, não conhece o outro, não sabe quem é o outro que está ali, vive super na superfície, né? E por isso às vezes nem briga, porque, né, não convive, não tem contato real, né? Então não tem a ver com tempo, com quantidade, tem a ver com você enxergar o outro e ser enxergado, seja isso em uma noite, em uma semana, em um mês, em um ano, em 10, né? Não é o tempo que determina isso, mas é o jeito que determina, né? E claro, não estou dizendo que é uma regra que todo relacionamento tem que ser profundo, você tem que ver o outro. Às vezes você só está querendo mesmo uma coisa superficial mesmo, e tudo bem, né? A grande questão é o que faz bem para você, né, coleguinha? Essa é a grande questão que a gente tem que usar para nortear a nossa vida. O que faz bem para você, o que é uma escolha sua e o que você está comprando dos meios de comunicação, da cultura de massa, né, do mainstream, do comportamento geral, o que está te fazendo bem e o que não está. No fim, esse é o seu principal filtro, né, coleguinha? Então, muito bem, se você gostou desse conteúdo, faz uma curtida aí, faz um comentário, compartilha, passa para frente. E é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo.